Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar sobre política neste bloco. Lívia Pessoa já trazendo as informações do dia para a gente finalizar esta semana e este mês com os destaques. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. Já vou agendar também a minha consulta porque eu não enxergo, então vou na clínica Tasmania. Aí você compra óculos novos também depois, né? Muito que bem. Piadas internas, gente. Então vamos lá para as nossas pesquisas do dia. A gente vai começar falando de um encontro. Foram dois momentos, dois encontros. Um que aconteceu ontem e um que aconteceu hoje. Vamos começar para a gente entender isso? Ontem teve um encontro de quase todos os vereadores aqui da capital, incluindo suplentes e até ex-vereadores, na casa do deputado federal Júlio César, do PSD. O que representa esse encontro, Lívia Pessoa? Aline, foi um momento bem contemplativo, teve churrasco, música, eu soube que acabou só de manhã e, claro, muita conversa que, além de amigável, também teve o seu tom extremamente político. Foi um momento em que o deputado Júlio César, ele apresentou seu nome de forma oficial, de forma real para todos aqueles parlamentares, suplentes, ex-vereadores, vereadores em exercício, que estaria à disposição para o Senado. Não é um compromisso formalizado, até porque foram 23 vereadores, 4 ex-vereadores e 2 suplentes presentes nesse evento. Então, não foi um compromisso com todos aqueles que estavam lá. Mas foi um diálogo, foi um início, uma movimentação para esticar, para aumentar essa base eleitoral que é muito necessária para essa disputa pelo Senado, porque vai ser uma eleição bastante complicada, Aline, bastante disputada. Porque faz parte da base aliada, mas a base também já tem outros nomes que estão também se propondo a esse cargo, né? Isso, Aline. E eu até perguntei, porque no encontro, claro, estiveram presentes o deputado Júlio César, a senadora Jussara Lima e também o deputado estadual Georgiano Neto, que tem essa pretensão de ir para a Câmara Federal. E eu perguntei, o nome do deputado Georgiano também foi colocado nessa discussão para impulsionar essa candidatura à Câmara Federal? Eles falaram que não, de forma muito superficial, muito sutil, que o foco foi o nome de Júlio César para essa caminhada ao Senado. E o que dizem os vereadores que participaram desse encontro? Alguns já me contactaram a respeito disso e falaram, olha, não é um compromisso firmado, mas foi bom entender quais são as pretensões, quais os espaços, quais os caminhos que podem acontecer até 2026 e quais são essas expectativas também que são geradas, né? Tanto para o lado do candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado, Júlio César, como também para essa base eleitoral que está em formação. Como são 2 votos que são direcionados a esses candidatos ao Senado, abre um leque muito grande de possibilidades. Então, existe o nome do senador Ciro Nogueira, que busca a reeleição, do senador Marcelo Castro, que busca a reeleição, e do deputado Júlio César, que busca essa ascensão ao Senado Federal. Então, são os 3 nomes que até o momento estão dispostos no tabuleiro, né, na caminhada eleitoral, mas que exige uma grande articulação, porque os municípios são 224, mas os espaços eles são menores. E quem esteve por lá foi o vereador Bruno Vilarinho. Esteve nesse encontro e falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Eu estive presente no encontro com os colegas do PRD, inclusive até fizemos o registro, lá estavam os 4 vereadores eleitos do PRD, também estava o Alan Brandão e o capitão Roberval, que eram 2 vereadores que hoje estão como suplentes, também estiveram no encontro com a gente, onde a gente foi ouvir, né, um pouco da história do deputado Júlio César, uma história muito brilhante que ele tem na política do estado do Piauí, também na política brasileira pelas suas ações, e ele colocando o seu nome à disposição da cidade de Teresina, dos parlamentares, como pré-candidato a senador da República, né? Está começando a se iniciar já as discussões, né, da questão do pleito eleitoral. Nesse momento, a posição do vereador Bruno Vilarinho é focada em Teresina, é focada na gestão, pela responsabilidade que nós estamos ocupando nesse momento de estar aqui na liderança a convite do prefeito Silvio Mendes. Então, nesse momento, o nosso foco é contribuir com Teresina, é contribuir com a gestão do Dr. Silvio Mendes, mas também não podemos deixar de participar dessas discussões que envolvem a política do nosso estado. Bom, Lívia, o vereador Bruno Vilarinho esteve nesse encontro e esteve em outro encontro hoje à tarde, agora com o prefeito Silvio Mendes. Foi, inclusive, lá que você conversou. Um outro encontro com o Silvio Mendes
e vereadores aqui da nossa capital, né? Isso, Aline, estiveram presentes 6 vereadores da base, dentre eles está Bruno Vilarinho, Juca Alves, Roncalli Filho, também Valdemir Virgínio, além disso, Luiz André e acredito que só. E Roncalli. Lembrando que eu sou Milton. É, isso mesmo. Isso, todos eles estão e Carpejane Gomes, do Solidariedade. Isso, tá ali. Existem essas siglas que compõem a base do prefeito e que estão presentes, como, por exemplo, o PL do Luiz André, PRD do líder da gestão e dos demais que estão ali, e também o Avante do James Guerra, que é o vereador também eleito. São nomes que compunham a base de Doutor Pessoa, mas que já acompanham desde então o prefeito Silvio Mendes e estiveram lá para discutir as votações que já iniciarão na próxima semana, as demandas que a prefeitura vai colocar na casa. É muito importante ter esse alinhamento mais estreito com a base que o apoia de forma real oficial, então para que as votações sejam mais tranquilas, mais céleres, principalmente nesse início de gestão, é muito importante. Além disso, eu conversei com um dos vereadores que esteve lá e me falaram que também foi discutida a questão das comissões, como que seria esse posicionamento da bancada em relação a isso, porque a bancada, com esses vereadores, que são 7, está pá a pá com o do PT, que são 7 vereadores. Então, são 2 forças e 2 blocos políticos muito relevantes e que, claro, querem seus espaços proporcionais a esse tamanho. E eu, pelo que eu pude entender e apurar nos bastidores, a Comissão de Finanças é o foco e deve haver essa discussão ao longo das próximas semanas. Lembrando que, no início do ano legislativo, vai ser definido apenas a mesa diretora e o início de como que vai ser esse ano legislativo, mas as comissões elas podem ser definidas ao longo desse primeiro momento, não precisa necessariamente agora. Bom, e quem falou também, né, sobre esse encontro de hoje foi o líder, ele novamente, né, que Bruno Vilarinho, que é líder do prefeito na Câmara Municipal. Vamos ouvir. É um encontro, né, que a gente marcou aqui com o prefeito, a pedido dos colegas. Hoje nós estamos marcando aqui esse encontro para conversar com o doutor Silvio sobre Teresina. Temos a presença aqui de 6 vereadores, comigo 7, onde a gente vai discutir com o doutor Silvio. A próxima semana se inicia o ano legislativo naquela casa, a gente poder se aproximar ainda mais dos poderes, a gente poder dialogar juntos com o poder executivo e juntos com o poder legislativo, o que for benéfico para a cidade de Teresina. E é isso, um ano pré-eleitoral, né, mas também um início de ano de gestão municipal. Então, são conversas que surgem paralelamente, né? Isso, não tem como um anular a outra, Aline, até porque por mais imparcial, por mais comprometido que seja a atuação parlamentar e até executiva em reestabelecer alguns pontos da capital, que pelo que é trazido pelos técnicos, pelos secretários, pelos próprios representantes da Prefeitura de Teresina, existem muitas dificuldades urgentes que estão sendo colocadas na gestão, por isso até que um dos vereadores que eu conversei falou, Lívia, não existe agora um momento de exigir muita coisa, porque não tem nem muito a oferecer, porque a prefeitura realmente está passando por muitas dificuldades. Então, a partir de agora claro, ter esse relacionamento político, que é essencial, mas focar principalmente em relação a essas votações que vão ocorrer na casa a partir da próxima semana. Aline. Bom, já que a gente estava falando aqui de conversas, né, em um ano que antecede ao ano eleitoral, né, e a gente falou nessa semana sobre a ruptura da aliança, da fusão cruzada MDB e PSD, que faz parte da base do governador Rafael Fonteles. Aí nós temos agora uma entrevista que ele concedeu, o governador Rafael Fonteles, sobre como é que andam as conversas políticas após o fim, essa ruptura dos 2 partidos que fazem parte da base. E o momento agora, para ele, é intensificar o diálogo com os aliados. Reunir com a bancada do MDB e assim sucessivamente. Sempre ouvindo reivindicações, análises, debatendo, obviamente, a conjuntura política nacional e estadual, dentro desse nosso trabalho de muito diálogo permanente com a base, até porque, assim como eu fui eleito pelo povo, os parlamentares também foram eleitos pelo povo e nós governamos juntos. Ou seja, o que o governador quer transparecer é que, apesar disso, está tudo bem
entre todos os aliados. Claro, Aline, porque esse momento ele é muito delicado para que o governador exerça justamente esse poder de articulação que é esperado dele. O governador Rafael Fonteles é um dos principais líderes políticos do estado do Piauí e participa muito dessa interlocução entre as siglas que compõem a sua base. Então, por mais que o MDB e o PSD publicamente nós vejamos que estão rompidos, que tem algumas arestas ali nesse relacionamento político e num acordo que havia sido colocado desde o ano 2022, ainda assim é um momento de tentar apaziguar essa situação. É quase que quando os irmãos brigam e tem que ficar um pouquinho separado, depois junta de novo. Então, esse momento é de entender quais as demandas individuais de cada sigla que estão ali ao lado do governador Rafael Fonteles e como fazer essa distribuição, essa conversa, essa oferta de uma forma que não seja desproporcional, que não seja equânime ali com todos eles e que faça com que haja uma celeridade maior nessa estruturação da base eleitoral para o próximo ano, já que esse ano é um momento muito importante para justamente colher esses frutos, para fazer com que haja esse relacionamento frutífero com seus aliados para que o próximo ano seja mais tranquilo. Lívia, estamos há poucos momentos, momentos que antecedem as eleições na Câmara e no Senado. E ministros, além de Wellington Dias, ministro Wellington Dias e outros 9 ministros foram exonerados nesta sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos eles com mandatos no Congresso. Expectativa é que possam participar votando nas eleições que vão ser realizadas no Senado e na Câmara já neste sábado amanhã, dia 1º. Previsão, Lívia, que o Wellington Dias e os outros ministros retornem aos cargos na próxima semana, mas é uma presença importante para dar apoio ao candidato do Planalto. Isso, Palácio do Planalto. Inclusive, é uma postura que ela é muito comum acontecer. Aos candidatos, na verdade. Aos candidatos, isso. O Davi Alcolumbre do Senado e o Hugo Mota da Câmara Federal. Então, existe essa articulação que é comum de ocorrer durante as gestões, durante os governos, porque esses ministros são justamente os aliados políticos e que dão essa sustentação de uma forma mais firme no Congresso Nacional. Então, eles retornarem à casa é quase que uma movimentação de dar a César o que é de César. Então, coloca-se ali esses aliados do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, para enfatizar essa articulação e também, de qualquer forma, haver uma segurança política para o presidente Lula, já que existe uma certa fragilidade, uma ranhura nesse relacionamento do presidente Lula com o Congresso Nacional. E por mais que essa eleição seja quase que uma condução dos nomes de Hugo Mota e Davi Alcolumbre para a presidência, ainda assim é uma eleição, ainda assim exige diálogo e ainda assim exige segurança política para o presidente Lula e seus aliados. Vamos dar uma olhada, então, nessa lista desses congressistas que foram exonerados, saber quem são eles. Vamos colocar aqui na tela para a gente entender. Olha só. Alexandre Padilha, Relações Institucionais, ministro Carlos Fávaro da Agricultura e Pecuária, Juscelino Filho das Comunicações, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, Wellington Dias, que é senador do Desenvolvimento, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Camilo Santana, que é ministro da Educação. Tem ainda André Fufuca, ministro dos Esportes, Luiz Marinho, do Trabalho, Celso Sabino, ministro do Turismo, e ainda Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos. Presenças importantes para reforçar essa votação, as duas votações, na Câmara e no Senado. Agora, olha, o deputado Francisco Costa confirmou que o PT vai buscar mais vagas na chapa majoritária 2026 e que o objetivo é garantir 2 vagas para o partido. Vamos conferir? A defesa do partido tem já isso aí como muito cristalino, Então, nós vamos buscar realmente emplacar essa outra vaga na chapa majoritária e isso compreendo que é no diálogo, não é imposição do PT, é um pleito muito bem estabelecido, como os outros partidos também têm seus pleitos. O PT, como partido grande, também fará esses seus pleitos e buscará, nesse diálogo que envolve toda essa base aliada do governador, buscar a melhor composição para manter esse time que tem dado certo, tem dado resultado aqui na gestão do estado do Piauí, continuar bem consolidado e também com representatividade, respeitando a proporcionalidade dos tamanhos dos partidos.
Ainda sobre aquele assunto, né, as discussões sobre vagas, né, sobre a chapa, construção da chapa para 2026. Isso, Aline, porque quando nós falávamos os nomes de Ciro Nogueira, progressistas, Marcelo Castro, MDB, Júlio César, PSD, então o PT, ele busca essa participação e esse protagonismo maior, porque por mais que o governador Rafael Fonte seja o candidato natural à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, ainda assim existe uma vontade muito grande da sigla de ter uma ampliação nesses espaços. E como nós falávamos, o MDB e o PSD são acordos muito firmes que o governador possui em relação a essa gratidão política, a base eleitoral. Então, eles não serem os representantes da oposição da situação nessa busca pelo Senado é um pouco mais complicado e mais competitivo. Já na vice-governadoria, numa possível chapa pura, ficaria mais coerente. E olha, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, amanhã, dia 1º, já toma posse, né? Formalmente será só na segunda-feira, mas informalmente amanhã, né, o objetivo, toma posse o novo presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio. E ele falou hoje sobre alguns ajustes que precisam ser feitos e que ele já vai iniciar nesse início de gestão. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É um poder legislativo, um órgão extremamente importante do nosso Estado, nos pilares do nosso Estado, da democracia. Nós temos o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, além dos outros órgãos que compõem o poder público, digamos assim. Então, muitos desafios pela frente. Nós temos uma reforma que está em andamento, nós temos alguns pontos que nós temos que ajustar lá na Assembleia Legislativa, nós temos muitos pontos que gostaríamos e queremos melhorar, como trazendo investimento, trazendo modernidade, trazendo tecnologia para casa, para que a gente possa fazer uma gestão mais célere, que a resposta possa ser mais rápida para a população piauiense. Então, nós temos muitos desafios, muitos planos e espero que a partir de segunda-feira consigamos colocar em prática. E sem dúvida, Lívia, eu acho que o principal desafio do novo presidente será finalizar a obra na Assembleia Legislativa. Isso, são algumas metas que devem ser estipuladas, Aline, como o próprio deputado e futuro presidente da Casa ressaltou a frase do filme Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e serão grandes mesmo, afinal é um dos maiores poderes legislativos do Estado, na verdade é o maior poder legislativo do Estado e faz com que haja uma participação muito grande dessa presidência e que ele sempre ressalta que tem o próprio CPF, já que muito se espera que por ser do MDB haja um certo respingo, reflexo da gestão de Temístocles Filho na época da presidência. Então, agora é realmente criar esse novo legado representando o MDB, mas de uma forma individual, particular, autêntica e que tenha os seus desafios, mas que é natural de toda gestão. Assim, a gente vai encerrando a sua participação por hoje, Lívia. Te desejo um ótimo fim de semana. Se Deus quiser, até segunda-feira. E ele vai querer. Fé em Deus. Até mais. Até mais.